Olá, eu sou o professor Fernando de Química e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o balanceamento pelo método de oxirredução. Seja bem-vindo, você está no Chemical! Até aqui a gente já aprendeu que para que a massa se conserve em um sistema, segundo a lei do Lavoisier, o número de átomos do reagente precisa ser igual ao número de átomos do produto também. Isso é uma observação porque a massa se conserva nesse caso, exceto, é claro, nas reações do tipo nucleares. Bom, mas eu quero que você entenda, existem maneiras diferentes de a gente fazer o balanceamento, por tentativa e pelo método da oxirredução. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar como a gente vai fazer aqui pelo método da oxirredução. E aí, tá gostando dos conteúdos aqui do Chemical? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho, vou esperar. Você vai lá e se inscreve agora. Ah, valeu! Obrigado, hein? Faz o seguinte, ative as notificações também para que você não perca nada do que tá rolando aqui no Chemical, beleza? Já que a gente vai falar do balanceamento do tipo oxirredução, nada mais justo do que a gente revisar conceitos de oxidação e de redução, que tal? A oxidação e a redução são dois fenômenos dependentes um do outro. Assim que a oxidação é o fenômeno relativo à perda de elétrons, a redução é relativa ao ganho de elétrons. Deixa eu mostrar para você aqui como é que funciona. Quando uma espécie que eu representei aqui por A perde elétrons, ele vai aumentar a carga. Então quando tem o aumento de carga, a gente vai chamar isso de oxidação. O oposto da oxidação é a redução. Então a mesma espécie, ao receber elétrons, repare a carga formal aqui, positiva, mais o elétron para formar carga zero. Então o que a gente tem? A oxidação como sendo o processo de perder elétrons, aumentando a carga, e o oposto que seria a redução, diminuindo a carga ao passo que ele está ganhando elétron. Mas e por que quando perde, aumenta a carga? Porque ele está retirando carga negativa, sobra carga positiva no equilíbrio. Reduz a carga porque quando ganha o elétron, ele está ganhando carga negativa. Então a oxidação é um fenômeno de perder elétrons e aumentar a carga, enquanto que a redução é um fenômeno relativo a ganhar elétrons e diminuir a carga. Nas reações oxirredução, que você também pode chamar de redox, o número de elétrons cedidos é igual ao número de elétrons recebidos. Então, o número de elétrons envolvidos na oxidação tem que ser igual ao número de elétrons envolvidos na redução. Sempre um depende do outro. Esse número de elétrons não pode ficar diferente, para a gente igualar os termos que tem de balanceamento para reagentes e produtos, beleza? Agora a gente vai aplicar a técnica diretamente no exemplo, mas para isso a gente precisa seguir uma sequência de etapas, beleza? Pré-requisito é que você conheça também como calcular o NOx de um determinado elemento. Vai seguir um cardzinho aqui do meu último vídeo que fala sobre carga formal e número de oxidação para você também acompanhar e dar uma relembrada nesse passo, beleza? Agora dá uma olhadinha nesse exemplo que eu vou fazer com você e a gente vai colocar primeiro a carga individual de todas as espécies ali e depois eu vou conferir aqueles que variaram de reagente para produto, beleza? Eu já achei a carga individual de todas as espécies, mas se você ficou com dúvida, vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar como é que você acha a carga de cada um ali, num cálculo de NOx do dicromato de potássio. Eu vou achar o do cromo, porque o potássio e o oxigênio a gente já sabe, porque você memorizou essas cargas aí, tranquilo? Veja comigo. Aqui, o potássio, eu sei que ele tem carga 1, ele é 1 positivo, família 1A, fixo. Como eu tenho duas vezes, então é 1 vezes 2 mais 2. O oxigênio vale carga menos 2, vezes 7 que eu tenho ao total aqui nesse meu íon forma, aí eu vou ter menos 14. Então vou fazer o seguinte, agora eu vou somar a carga total do cátion com a carga total do ânion. Mais 2 com menos 14 vai dar menos 12. Você deve estar lembrado que a carga que a gente vai achar ali, nesse caso, vai ser a carga que anula o menos 12. Quem anula o menos 12 é mais 12. Ah, então a carga do cromo é 12. Não, a carga dos dois cromos, porque eu tenho dois aqui, Cada um, então, nesse caso, vale 6. Se o total vale 12, cada um vale 6. E assim eu achei a carga individual do cromo. Então, agora que a gente já viu como encontrar a carga individual, eu vou marcar todas as espécies ali que tiveram carga individual, variando de reagente para produto. Quem não manteve a mesma carga, a gente vai destacar. Tranquilo? Olha aqui, o potássio tem carga fixa mais 1, então em reagente e produto ele vai continuar mais 1. O cromo é uma espécie que saiu do valor 6 e está indo para 3 de carga. Então mudou. Vamos fazer o seguinte, vamos destacar ele aqui, 6 para 3. 6 para 3, ele mudou, a carga alterou. Oxigênio, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 e menos 2. Manteve-se constante, então não tem por que eu destacar ele. Vamos ver a outra espécie? Hidrogênio, mais 1, finalizou aqui. Então eu tenho só o hidrogênio com carga mais 1. Então não vai ser necessário destacar ele. Agora, a última espécie que faltou a gente verificar vai ser o enxofre. O enxofre muda de carga. Acompanhe.
Carga 0 na substância simples e carga mais 4 no dióxido de enxofre. Agora que você já viu quais são as espécies que mudaram de carga, eu vou mostrar para você quais são aquelas que sofreram oxidação e redução. Dá uma olhada aqui, ó. O cromo está saindo de 6 para 3 em carga. Significa que ele está fazendo o quê? Ele está sofrendo redução, que ele está recebendo 3 elétrons por espécie. 6 para 3, 3 elétrons que ele recebeu, então ele sofreu redução. Tranquilo? Enquanto que no caso o enxofre está saindo de carga 0 para 4. Cada enxofre está perdendo 4 elétrons para que ele possa ficar com essa carga 4 positiva ali. Agora que a gente já achou quem reduziu e quem oxidou, precisamos também encontrar o valor da variação da oxidação e o valor da variação da redução. Vamos colocar então qual foi a taxa de oxidação e taxa de redução, ou seja, o número de elétrons oxidados e reduzidos. Um detalhe importante para você lembrar sempre é que quem sofre oxidação ou quem sofre redução está no reagente. Você vai ver a variação de reagente para o produto. Nesse caso, acompanhe comigo aqui, ó. O cromo é a espécie que sofreu redução. Ele está no reagente na forma de dicromato de potássio, saindo de dicromato de potássio para óxido de cromo 3. Então ele sai de 6 para 3, a variação de redução é igual a 3. Já o enxofre sai da forma substância simples para a forma dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre, substância simples, para essa forma, então são 4 elétrons. Então, no caso, a oxidação, ele oxida com uma variação de 4 elétrons. Agora, na próxima etapa, a gente vai multiplicar essa variação de oxidação e a variação de redução pelo valor da maior atomicidade entre as espécies envolvidas. A atomicidade é esse númerozinho, que fica na parte inferior do lado direito do átomo. Se aparece ali, tem um valor, se não aparece, você considera igual a 1. Entre os envolvidos, se de um lado eu tenho atomicidade 2 e do outro lado 1, eu vou multiplicar pela maior, por 2. Se de um lado eu tenho 3 e do outro lado eu tenho 4, você vai multiplicar pela maior atomicidade, que seria 4 no caso. Tranquilo? Vou mostrar para você como é que eu fiz essa escolha. Aqui no caso do cromo, a atomicidade dele é 2 para a espécie dicromato de potássio, e aqui é a espécie óxido de cromo 3, eu também tenho a atomicidade 2. Então, como a atomicidade é a mesma, eu vou continuar multiplicando por 2 no caso do cromo. Já para o enxofre, eu tenho 1 e também tenho 1. Mesmo esquema, então? Mesmo esquema. Você vai multiplicar por 1 ali para a gente regular essa variação, beleza? Agora que eu já encontrei a maior atomicidade, eu vou fazer a multiplicação por esse coeficiente da maior atomicidade lá na minha variação de redução e variação de oxidação. Olha só. Na variação de redução, eu multipliquei pela atomicidade maior entre os envolvidos, 3 que é a variação, vezes 2, 6. A mesma coisa eu vou fazer para a oxidação. 4 é a variação, vezes atomicidade 1 é a maior entre os envolvidos, então é 1. Ficou igual a 4. Mas você está notando uma coisa, esses dois números aqui, eles são simplificáveis. Eu consigo dividir eles e deixar em um número inteiro ainda, mas só que menor. Então, se você puder fazer isso, por favor, proceda dessa maneira, porque a gente vai trabalhar sempre com a técnica para pensar no balanceamento para os menores coeficientes inteiros. Não tem por que você utilizar, por exemplo, um número maior se você pode trabalhar com proporções menores que elas vão ser equivalentes. Agora que eu já fiz a simplificação, repare que eu cheguei no coeficiente 3 para quem sofreu a redução e 2 para quem sofreu a oxidação. Quem sofreu a redução foi o cromo dentro do dicromato e a oxidação foi o enxofre aqui na forma de substância simples. Só que esse cálculo não fecha, não é? Afinal de contas, você tem lá redução com 3 e oxidação com 2. Significa que quem está oxidando está perdendo 2 elétrons e que está reduzindo está recebendo 3. Está faltando um elétron aí, não é? Então o que a gente vai fazer? Próxima etapa, você vai inverter os coeficientes. E para isso, basta você apenas trocar. Quem é coeficiente de oxidação vai para redução, e de redução vai para oxidação, vice-versa. Usa o coeficiente de uma espécie na outra espécie. Vamos fazer assim? Agora que a gente já fez a determinação do NOx individual de todas as espécies, descobriu quem variou a variação de oxidação, da redução, multiplicou a variação de oxidação e redução pela maior atomicidade entre os envolvidos e já fiz a simplificação também. Cheguei onde? Nesse valor 3 aqui e no valor 2. 3 para redução e 2 para oxidação, não foi isso? Só que eu falei para você agora que a gente vai ter que fazer o quê? Você vai ter que trocar esses coeficientes para que a gente acerte o número de elétrons envolvidos no sistema. Então, o valor 3 da redução eu vou colocar para oxidação. E o valor 2 do coeficiente da oxidação eu vou jogar para redução. Agora basta eu colocar esse valor 2 aqui, ó,
para quem está sofrendo redução e o 3 para quem está sofrendo a oxidação. Mas de que maneira escolher agora na frente de qual reagente ou de qual produto, ou seja, qual dos cromos recebe esse número 2 de coeficiente? Qual dos enxofres vai receber esse coeficiente número 3 ali da oxidação? Bom, você vai fazer assim, ó. Você vai colocar na frente daquele que tiver a maior atomicidade envolvida. Mas nesse caso, como eu tenho cromo de atomicidade 2 e cromo de atomicidade 2, tanto faz, porque você só tem uma fonte de cromo no reagente e uma fonte de cromo no produto. Como assim, professor? O que é isso? O que é fonte? Bom, só existe uma espécie contendo cromo no reagente e uma espécie contendo cromo no produto. E as duas têm a mesma atomicidade. Então, se tivesse uma com a atomicidade maior, eu colocaria do lado do maior. Por exemplo, 2 e 3, eu colocaria do lado que tem a atomicidade 3. Ah, eu tenho 2 e tenho 1, colocaria na frente daquele que tem a atomicidade maior, no caso 2. Mas se eu tiver, por exemplo, 2 e 2, mas ainda tenho um lado, por exemplo, no lado do produto, eu tivesse outra espécie contendo cromo, nesse caso, ou então mais uma fonte então de cromo assim, eu ia colocar do lado do produto. Então, dessa maneira que eu ia fazer a designação desse coeficiente que eu estou utilizando. Mas nesse caso, como eu tenho apenas o cromo em uma espécie no reagente e no produto, e as duas têm a mesma atomicidade, 2 e 2, então tanto faz. Nesse caso, eu escolhi colocar na frente do reagente, então eu vou colocar 2 na frente do dicromato de potássio. Da mesma maneira, eu vou proceder para o enxofre, que vai receber o coeficiente 3 que eu vou utilizar para a oxidação. Só que como eu tenho também um enxofre no reagente, um enxofre no produto, ou ainda uma fonte de enxofre no reagente e uma fonte de enxofre no produto, e as duas têm a mesma atomicidade, então vai dar no mesmo caso que a gente acabou de fazer para o cromo. Então eu posso escolher qualquer um dos dois que eu vou colocar lá o coeficiente 3. No caso, eu resolvi colocar no produto. E tudo isso você fez para chegar nesses dois coeficientes para evitar você ter que fazer o balanceamento por tentativa da reação toda. Dá para você fazer o balanceamento por tentativa, ou seja, você vai fazendo a tentativa é basicamente um chute, você vai colocando de um lado e do outro e equacionando e verificando se dá certo ou não. Mas pela técnica da oxirredução, você chega em dois coeficientes, de alguém que oxidou e de alguém que reduziu. Isso já é uma mão na roda muito grande, por quê? Porque você já tem um adiantamento muito grande do teu balanceamento. O que eu vou fazer agora? Daqui para frente vai virar tentativa, mas muito mais simples do que eu começar sem nenhum ponto de partida. O meu ponto de partida agora é aquele coeficiente 2 que eu estou utilizando ali para o dicromato de potássio e aquele 3 que eu estou utilizando para o enxofre lá na forma de dióxido de enxofre do produto. Vamos lá? Uma sugestão para que você comece a fazer o balanceamento do tipo tentativa, que agora a gente já tem os coeficientes oxirredução, o restante vai ser via tentativa, seria utilizar mais ou menos essa sequência aqui, ó. Começar por metais que existem na tua reação, seguido dos ametais que sejam diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Se tiver carbono, ele vai ser o próximo, hidrogênio, e deixa o oxigênio por último. Isso é uma sugestão. Muitas vezes você vai ter que inverter hidrogênio com oxigênio. De preferência, deixe substâncias simples por último, porque ela não afeta outras substâncias no balanceamento. Você pode colocar qualquer coeficiente que vai ser o balanceamento só dela. Então, assim, isso é uma sugestão, mas é um caminho bem bacana para que você comece a fazer esse balanceamento. Legal? Agora a gente vai tomar como comparativo esses coeficientes, então, na minha reação. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esses coeficientes uma vez marcados aqui para comparar com reagente e produto. Então vamos lá, pegando por essa ideia de metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então olha só, eu tenho potássio 2 vezes aqui na fórmula, vezes 2 que eu coloquei no meu coeficiente, então são 4. Só tem aqui, ó, potássio no hidróxido de potássio. Então, como eu não posso mudar a fórmula, eu vou colocar 4 aqui na frente. 4 potássios, 4 potássios. É um metal. Quer ver outro metal que está envolvido? O cromo. Então, vamos fazer a mesma coisa para o cromo. 2 vezes o cromo na fórmula, vezes 2 são 4. Aqui eu já tenho 2. Então, eu preciso transformar esse 2 em outros 4. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente, ó. Coeficiente 2. Então, ficou 4 potássio, 4 potássio. 4 vezes o cromo, 4 vezes o cromo. Metal não tem mais. Agora, a gente vai fazer o balanceamento dos ametais. Mas quais ametais eu tenho aqui agora? Eu tenho, nesse caso, o enxofre, eu tenho o oxigênio e tenho o hidrogênio. Vamos deixar o oxigênio e o hidrogênio por último? Será que vai dar certo? Às vezes não dá. Vamos tentar fazer o balanceamento do enxofre nesse caso, então? Olha só, 3 enxofres. Tá reparando que agora eu comecei pelo lado do produto, antes eu estava fazendo um reagente, mas é que o meu coeficiente do enxofre já está certíssimo aqui, ó. 3 vezes o enxofre. Então, 3 vezes o enxofre.
Agora o que eu vou fazer? Eu vou acertar, ó, já que desse lado do produto eu tenho todos os coeficientes fechados e só está faltando o coeficiente da água, eu vou começar pelo hidrogênio mesmo aqui, ó. Na sequência, carbono, hidrogênio e oxigênio, então vou deixar o oxigênio por último e só vou conferir se deu tudo certo. Vamos lá? 4 vezes o hidrogênio, então eu tenho 4 vezes o hidrogênio aqui, ó. Não tem hidrogênio nessa espécie, não tem nessa, só vou fazer isso aqui. Vou colocar 1, 2. 2 na frente da água. 2 vezes 2 são 4 vezes o hidrogênio. Será que deu certo o oxigênio? Vamos contar então, ó. 7 vezes 2, 14. 2 vezes 1, 2. Mais 14 eu tenho 16. Vamos contar do lado do produto? 4 vezes 1, 4. 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. 3 vezes 2, 6. Mais 10, 16. 16 no reagente e no produto? Fechou. Tá aí o nosso balanceamento. Então a gente diz que a proporção ficou 2 para 2 para 3 para 4 para 2 para 3. Beleza? Outra situação que você pode vivenciar é chegar numa reação em que ela tenha carga residual. E se ela tiver carga residual, o que você vai fazer? Você vai conferir, além do número de átomos no reagente e no produto, também a carga residual que vai sobrar no reagente e no produto. Então se conserva a carga e conserva também o número de átomos no reagente e produto. Tranquilo? Dá uma olhada no exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó, que eu tenho o cloreto, o clorato, hidrogênio, que é o meio ácido, para a formação de cloro e água. Agora, se você reparar, ó, a carga do cloreto já foi dada, então ele é um íon, não é uma substância simples. Então a carga dele é -1. O somatório de toda a carga aqui no ânion clorato é -1. Se você verificar, a carga do cloro vai ser igual a 5. O hidrogênio vai ter carga 1 e aqui na água também vai ter carga 1. E no caso, o oxigênio é -2, continua sendo -2. Então a única espécie que mudou foi o cloro. Pois é, mas isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer, é bem comum inclusive. Você tem uma espécie chamada de auto-oxirredução, esse auto-oxi reduzido aí, tá bom? O que aconteceu? A mesma espécie oxida e reduz. Então é até mais fácil de a gente achar esse negócio de fazer a inversão lá dos coeficientes e tudo mais. Fica bem simples até, mas você precisa achar quem sofreu a oxidação e a redução no reagente ou no produto, verificar também ali a variação, tá bom? Para poder proceder como a gente tinha feito nas etapas anteriores. Agora eu já achei as duas espécies, uma que sofre oxidação e que sofre redução. Vou mostrar para você aqui, ó. O cloro na forma de cloreto sai de -1 para 0, ele está sofrendo oxidação. E o clorato contém o cloro na forma 5 carga para carga 0, então ele vai sofrer redução. Agora, quer ver o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou inverter diretamente esses valores. Eu não preciso fazer aquela etapa de multiplicar pelo coeficiente de maior atomicidade. Por quê? Porque você está utilizando o mesmo elemento. Então essa etapa você pode pular. Você pode simplesmente pegar a carga da oxidação e jogar como coeficiente de redução e a carga da redução e jogar como coeficiente da oxidação. Assim, ó. Se a variação é -1 para 0 igual a 1 para a oxidação, eu vou colocar 1 na frente da espécie que sofreu redução. Se na redução de 5 para 0 o valor é 5, então a variação de redução eu vou jogar direto na frente da oxidação. E aí o procedimento é o mesmo. Metais a metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Nesse caso, a gente só tem cloro, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos começar a fazer o balanceamento a partir do cloro. Nesse caso, eu tenho 5 vezes o cloro aqui na primeira espécie, mais 1 aqui. Então eu tenho o total de quanto? Eu tenho o total de 6. Preciso transformar esse 2 em 6, então eu vou colocar o coeficiente 3 aqui. Agora repare, normalmente a gente faria o quê? Deixar o hidrogênio e depois, por último, o oxigênio. Só que nesse caso, como eu falei para você, a gente sempre está adaptando isso para fazer da melhor maneira possível. Repare também que eu tenho o oxigênio já está balanceado. Então eu vou colocar, ó, 3 oxigênios que eu tenho aqui, 3 oxigênios que eu tenho no produto. Então não tem problema nenhum se você inverter aquela sequência lá de metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aquilo é tentativa, aquilo é só uma sugestão. Aqui eu inverti. Agora fica fácil de eu contar o número de hidrogênios que faltaram para eu fazer o balanceamento no reagente. Uma vez que eu tenho 3 vezes 2, 6 hidrogênios da única espécie que tem hidrogênio, que é a água, no produto, 6 hidrogênios no reagente. Então agora está correto, ó, já fiz todo o balanceamento. 6 cloros no reagente, 6 cloros no produto. Eu tenho 3 oxigênios no produto, 3 oxigênios no reagente.
6 hidrogênios no produto, 6 hidrogênios no reagente, tá tudo certo. Só como eu falei para você, uma vez que tem carga, o que a gente precisa fazer? Conferir a carga residual também. Assim, a carga do produto e do reagente tem que ficar iguais. Então, já que o número de átomos do reagente e do produto são iguais, a gente já sabe que pela lei de Lavoisier a massa vai se conservar num sistema fechado, beleza? Agora, se eu pegar a carga, como é que vai ficar? 5 vezes carga menos 1, menos 5. Uma vez a carga menos 1, mais 6 vezes a carga mais 1. Agora, se eu somar a carga do reagente, vai dar quanto? Carga zero no reagente. Repare que as substâncias que a gente tem no produto, nenhuma tem carga, nenhuma é íon. Então, nesse caso, é uma molécula, carga zero, carga zero. Então, agora que você viu que uma vez foi conservado o número de átomos no reagente e no produto, conserva-se a massa também, a gente verificou posteriormente a conservação das cargas no reagente e no produto, pelo somatório das cargas dos íons no reagente e pelo somatório das cargas de molécula, que vai dar zero no produto. Beleza? Pessoal, obrigado pela companhia. Esse foi o vídeo de balanceamento do tipo oxi-redução. Semana que vem eu te encontro aqui em Soluções Tampão. Beijo na mãe!